Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de geografia e nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de residências, né? Residência é a mesma coisa que moradia, são os lugares onde a gente mora. E existem vários tipos de moradia, né? Existem inúmeros tipos de casas, de lugares que as pessoas podem morar. Vamos ver alguns aqui. Primeiro, por exemplo, tem os edifícios, né? Geralmente são grandes cidades que têm esse tipo de moradia, de residência. São casas, umas em cima das outras, digamos assim, né? E formam edifícios, prédios, né? E cada morador desse, ele mora dentro de uma casa que nós chamamos de apartamento. Não é isso? Então, tem apartamentos grandes, prédios grandes, altos, outros menores, enfim. Existe também um tipo de casinha simples, que a maioria das pessoas, né? A gente, por exemplo, na nossa escola, eu acredito que a maioria da nossa turma mora em casas assim, simples, né? Sem sobrados, sem prédios em cima, sem primeiro e segundo andar, enfim. Geralmente essas casas são feitas de tijolos, mas em algumas regiões do nosso país existem casas que são feitas de madeira, principalmente nos lugares mais frios, porque a madeira ela esquenta. Então, geralmente no sul do país existem algumas casas que são feitas de madeira, mas aqui na nossa região as casas são feitas de tijolo, né, de alvenaria que a gente chama. Outro tipo de moradia que a gente também tem são casas duplex, que nós chamamos de sobrados. São essas casas que elas têm uma parte em cima, né? Aí a gente já chama de sobrado. Outro tipo de casa muito interessante são as palafitas. Palafitas são casas que são construídas em cima de rios. Tem uma ponte e tem as casas, né? Geralmente essas casas elas são encontradas mais na Amazônia, porque lá é uma região que tem muitos rios, né? Na Amazônia, no Macapá, Amapá, naquela região mais lá para cima do norte do nosso país. E são casas que tendem a ser mais frias por conta da água, né? Quando a maré enche é um problema, porque aí a água já fica muito perto do solo da casa, né? Do chão da casa. Outro tipo de residência são os iglus. Essas casas elas são mais nos polos do nosso universo, polo norte e polo sul. Quem moram nelas são aqueles homens que usam todos aqueles agasalhos, eles têm que ter roupas de muita resistência ao frio, porque é um lugar muito gelado, né? Então, o material que eles têm lá é o gelo, e com blocos de gelo, eles fazem a casa deles. Elas são nesse formato, redondinho, e só tem uma porta, justamente por causa do vento, que é muito frio, só tem uma entrada e uma saída, não tem janela. Outro tipo de residência também é as ocas, que são essas casinhas que são feitas de palha dos índios. Os índios eles constroem suas casas dentro da aldeia com palhas, com bambus. Eles não usam tijolos nem cimento, né? Outro tipo de casa são as mansões. São casas muito grandes que têm muitos compartimentos, piscinas, às vezes tem uns que têm quadras de esporte. Essas casas, elas são casas de pessoas que têm muito dinheiro, né? Enfim, são casas muito maiores do que as casas normais que a gente conhece, né? Esses são alguns tipos de residências que nós encontramos aí pelo nosso Brasil afora, tá? Aí a apostila ela nos traz uma atividade. A primeira atividade é uma palavrinha cruzada, que tem assim uma cruzadinha, né? Ele enumera de 1 até 6 e faz perguntas sobre os tipos de casa. Então vamos lá. No número 1 ele pergunta: residência situada em um prédio. Vocês lembram que eu falei para vocês que as pessoas que moram nos prédios, a casa delas recebe um nome. Que tipo de nome? Vocês sabem como é o nome dessa moradia? Vamos ver aqui? Muito bem, apartamento, né? Se você acertou, coloca aquele Czinho que a tia já ensinou que a gente fazia na nossa sala de aula, tá bom? Número 2, casas de 2 andares com 2 moradias e entradas independentes.
E aí, aquelas casas que tem a parte de cima, como é que a gente chama elas? Vamos lá ver? A gente chama de sobrado. Algumas dessas casas, a parte de cima, elas são independentes. Às vezes as pessoas fazem uma casa de primeiro andar, por exemplo, e moram na parte de baixo, no térreo, e aluga a parte de cima, né? Bota uma escada para fora e aluga a parte de cima. E a gente chama essas casas de sobrado. Número 3, casas construídas nas regiões geladas. Lembra que a gente acabou de ver? Como é o nome dessas casas? Iglu, né? Muito bom, acho que vocês acertaram. Muito facinho, né? A 4, casa geralmente muito grande, com vários cômodos, área, piscina, quadra e churrasqueira. Como é o nome daquelas casas? Foi a última casa que nós vimos. Mansão, muito bem, são as mansões, né, que tem essas casas bem grandes, luxuosas. No número 5, casa de barro e palha feita pelos índios. Como é que a gente chama a casa dos índios? Oca, muito bem. E a última cruzadinha é casa de madeira construída em cima de lagos ou rios. Lembra que a tia falou isso, que é mais lá na região do Amazonas? A gente chama elas de palafitas. Muito bem, essa foi a nossa primeira questão, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda questão. A apostila ela traz outra atividade muito interessante. Ele quer que a gente escreva nomes de coisas, de produtos que a gente compra nesses 5 tipos de venda. Primeiro, numa padaria, numa livraria, numa farmácia, num açougue e no supermercado. A tia colocou aqui 4 coisas de cada um, mas se você tiver colocado outra coisa, não tem problema. Não basta apenas estar relacionado com o lugar, com a venda comercial, tá bom? Então vamos lá. Na padaria, o que a gente pode comprar na padaria? Eu vou botar aqui o que eu pensei, tá? A gente encontra pão, claro, né? Na padaria a gente compra pão. A gente também compra leite, a gente também compra ovos e a gente também compra iogurte, né? Mas a gente pode comprar outras coisas também. Essa aqui foi 4 exemplos que a tia quis trazer para vocês. Agora, numa livraria, o que a gente pode comprar numa livraria? Livros. Ora, na livraria a gente compra livros. O que mais? Cadernos, papéis e lápis. E mais também tem várias outras coisas, né? Na farmácia a gente compra remédios, compramos shampoo, compramos fraldas e compramos escova de dente, né? E várias outras coisas também. E no açougue, o que a gente compra? A gente compra carne de boi, a gente compra linguiça, a gente compra carne de porco e a gente também compra o frango abatido, né? O frango já morto. E no supermercado, eu coloquei bolachas, açúcar, arroz e óleo. Mas a gente também compra uma infinidade de coisas no supermercado, né? A gente compra macarrão, feijão, né? A gente também compra material de limpeza pessoal, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dente, desodorante, chinelo. A gente compra um papel higiênico, sabonete, a gente compra uma infinidade de coisas no supermercado, né? Esse aqui foi alguns dos exemplos que a tia quis trazer para vocês. Se você tiver colocado outros, não precisa você apagar para colocar o que a tia botou, tá bom? Se você tiver colocado na relação certinha de compra e venda, não tem problema, tá certinho, tá? Não precisa apagar para fazer aquilo exclusivamente que a tia disse não, tá bem? Aí você vai tirar foto da sua atividade e vai mandar para mim, tá bom? E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi isso. Uma aula de geografia super legal.